Estamos ao vivo, começando então o primeiro podcast Conta Aí. Nome escolhido com todo carinho, né, para que a gente possa então estar conversando um pouquinho com vocês a respeito dos assuntos pertinentes à contabilidade, mas claro, muitos assuntos pertinentes aí ao público, né, aquilo que é interessante para vocês. Estou aqui direto do escritório da Mider Contabilidade, no centro de Viamão, aqui na presença do Michel, na presença do Vanderlei, e a nossa ideia é bater um papo aqui hoje sobre imposto de renda no quadro Contabilidade Descomplicada. Qual que é a ideia disso, né? Só para contextualizar vocês. Vamos pegar alguns termos, alguns assuntos, algumas situações da área da contabilidade e desmistificar o que é fato, o que é mito, o que realmente é verdade e o que permeia na cabeça das pessoas como algo que pode ser e de repente não é. Então hoje quero dar aqui o boa noite, né, à nossa equipe que está aqui hoje com a gente para poder bater esse papo então sobre imposto de renda. Peço que vocês compartilhem, entrem em contato aí com todo mundo, manda no WhatsApp o link dessa live porque vai ter muita informação importante para cada um de vocês. Eu tenho certeza sobre esse assunto tão atual, né? Esse é o momento então para o imposto de renda, para as declarações. E vai ser um prazer dividir esses minutos com vocês aqui nessa live, nesse podcast, o primeiro podcast Conta Aí. Michel, projeto novo. Pois é, um projeto novo, né, Fábio? Que tem o intuito aí de colaborar com a sociedade, né? Viamonense, região metropolitana, talvez chegarmos em outros pagos, digamos assim, né, mais distantes, contribuindo com a sociedade, né? Às vezes o brasileiro ele pode estar carente de informação, né? Esse é o momento, né, de estar mais atualizado, né, com as questões de cunho social, que é o caso do imposto de renda, né? E não só o imposto de renda, a gente está na época, mas também vamos abordar temas relacionados ao empreendedorismo, né? O Brasil aí é um país que se identifica muito aí por ter um empresário corajoso, né? Porque aqui é altamente difícil empreender, então a gente vai estar levando esses assuntos relevantes aí, né? E eu estou bastante feliz, muito contente com esse projeto e de fazer parte desse projeto também. Perfeito. A nossa sociedade tem muitas dúvidas e claro que precisa ter uma mente brilhante por trás das respostas e claro, né? Vanderlei está aqui com todos os seus dados, com toda a sua papelada. Boa noite, Vanderlei, bem-vindo ao Conta Aí. Boa noite, Fábio, boa noite, Michel, boa noite ao público que está nos assistindo. Pois é, né? Então, a gente sentiu assim a necessidade, né, que as pessoas têm de saber do imposto de renda, porque assim, todo mundo pensa que é fácil, né, fazer o imposto de renda. À primeira vista parece que sim, mas depois que a pessoa, sem muita habilidade, faz ali seu imposto de renda e depois cai na malha fina, aí acaba então tendo que pedir uma ajuda para os contadores para poder resolver aquela situação. Então, a malha fina geralmente é por erro de preenchimento ou então por documentação insuficiente, né, que comprove as deduções legais ali, né. Ou então às vezes lança também fichas erradas, né, porque a declaração ela é muito ampla, né. Ela abrange vários tipos de rendas, né? Então, desde o assalariado até o grande produtor rural, ou então aquele investidor da bolsa, ou então aquele que está em missão diplomática no exterior. Então, todos os tipos de rendas acabam tendo que ser declaradas no imposto de renda. Perfeito. Dúvidas, perguntas, sugestões, comentários, todos são muito bem-vindos aqui. A gente vai estar lendo conforme forem entrando aqui as perguntas, a participação do pessoal. Então, quero também deixar claro, né, que nós montamos todo esse template pensado na melhor forma de trazer essa informação para vocês. E aqui do ladinho do Vanderlei tem um espacinho publicitário, um espacinho comercial, que claro, mais para frente a gente vai estar falando a respeito disso, né, como você ter a sua marca vinculada a esse quadro, a esse programa, a esse podcast chamado Conta Aí e a Contabilidade Descomplicada. Vamos então começar ao assunto propriamente dito, imposto de renda. O que de pior pode acontecer com uma pessoa física, né, que não declara o seu imposto de renda, Michel? Bom, Fábio, uma pergunta bastante pertinente, né? Existem algumas obrigatoriedades, né,
que fazem com que a pessoa precise fazer a declaração do imposto de renda, né? Então, R$ 28.559,70 de rendimentos tributáveis no ano fazem a pessoa ter que entregar, 40 mil de rendimentos isentos, 142 mil na atividade rural, né? Aquela pessoa que em 31 de dezembro de 2021 teve em sua posse R$300 mil ou mais de bens, também está obrigada a fazer a entrega da declaração e também fez operações na Bolsa de Valores, investimentos desse cunho aí também precisa fazer a declaração do imposto de renda. O que pode acontecer se a pessoa não fazer o imposto de renda, né? O mais comum é ficar com o CPF irregular quando ela entra nessas obrigatoriedades, né? Ficar com o CPF irregular. Quando ela for regularizar, fazer a entrega dessa declaração, né, ela vai arcar lá com uma multa mínima de R$ 165 aproximadamente, né? Mínima. Ou isso, a multa mínima, né? Ou um percentual sobre o valor do imposto devido, se for o caso. Então, aquelas pessoas também que não têm de alguma forma carteira assinada, não tem a declaração da empresa, né? Exerce atividade aí como autônomo, recebe muitos PIX aí na conta corrente, né? Também está passível, né? De ser pego pelo leão e ser fiscalizado. Então essa pessoa ela tem que levar à tributação esses rendimentos, né? Através do carnê-leão, né? Mesmo o autônomo ele precisa prestar contas para a Receita Federal. Perfeito. Só para situar aqui um pouquinho o pessoal também, a gente está com a nossa equipe formada também pelo Gustavo, também nos backstages, né? Preparando tudo, fazendo toda a parte técnica para a gente poder colocar o programa no ar. Gustavo, tá tudo ok? Entrou no Facebook, no YouTube eu vi que não entrou. Tava procurando aqui, se puder dar uma olhadinha para nós, tenta agilizar para a gente poder colocar também no YouTube. Nós vamos fazer esse programa sempre multiplataforma, o Facebook e também pelo YouTube, certo? Vanderlei, vamos dar sequência. Eu quero acrescentar também que o Michel falou aí, ó, são várias hipóteses, né? Eu faço imposto de renda há anos, mas eu também não sei de cor todas as hipóteses, né? Então, uma aqui que eu acho que considero bastante importante, que torna a pessoa obrigatória a fazer a sua declaração, é aquela pessoa que mantém de posse ou propriedade bens ou direitos, né, até 31/12 do ano, cujo valor foi superior a R$300 mil. Então, isso é uma coisa que tem que ter muito cuidado. Então, por exemplo, assim, uma pessoa não tem conta corrente e quer fazer uma única transação só e não quer ter o trabalho de fazer uma conta corrente. Aí, por exemplo, assim, não, eu vou fazer o seguinte, ó, vão depositar na tua conta esse dinheiro e depois tu me repassa, faz uma transferência para mim, eu vou lá e saco na boca do caixa e tal. Então, isso é muito comum das pessoas emprestarem a conta corrente para transações rápidas, né? Então, por exemplo, vendi minha casa por R$350 mil, não vou abrir uma conta e tal naquele banco, né? Não vou abrir uma conta no banco X só para fazer essa transação. Me empresta a conta corrente, empresto, tá? Então, aquele simples fato do dinheiro entrar e já sair na mesma hora e passou de R$300 mil, torna a pessoa obrigatória, então, a fazer a sua declaração do imposto de renda. E depois, assim, tem as situações especiais, né? Que também obrigam a pessoa a fazer a sua declaração, né? Então, seriam aquelas pessoas que vão se ausentar do país de cunho temporário, né? Ou permanente. Então, na saída do país, ela tem que fazer a sua declaração, tem que prestar, para deixar o país, então, vamos dizer assim, ela tem que estar em dia, né? Então, tem que fazer a sua declaração. Quando ela regressa, também tem que fazer declaração. Então, aí, por exemplo, funcionários, né? Pessoas que vão prestar serviços em nome do Brasil, no exterior, por exemplo, funcionários de embaixadas, consulados, etc. Militares também. Então, todo esse pessoal aí tem que fazer a declaração de imposto de renda. E também tem a situação do espólio, né? Que quando o falecido, ou a falecida, no caso,
deixa bens, aí começa todo um processo aí de inventário, né? Fazer apuração para dividir a herança depois, né? Então, isso aí, enquanto está nessa fase aí de inventário, alguém fica de responsável pelo espólio, né? Administrar os bens do falecido ou da falecida. E outras situações aí que daí a gente tem que ver caso a caso, né? Se são obrigados a entregar ou não, né? Perfeito. Uma dúvida que surgiu hoje, né? Uma cliente aqui da Mida, ela perguntou se, por exemplo, assim, ela comprou um carro novo. Ela precisa declarar, na declaração do ano passado, por exemplo, ela comprou o carro depois de janeiro, depois de dezembro. Comprou agora esse ano. Ela só vai declarar na próxima ou ela tem que declarar agora nessa do referente a 2021? A declaração do imposto de renda que está sendo entregue, que deve ser entregue até 29 de abril desse ano, refere-se aos eventos ocorridos até 31 de dezembro de 2021. Portanto, se ela comprou um bem agora esse ano, em 2022, após o 31 de dezembro de 2021, ela vai ter que, se ela tiver dentre os casos elencados de obrigatoriedade, informar apenas em 2023 no imposto de renda referente a 2022. Perfeito. Algumas dúvidas também que foram surgindo durante o dia, bem interessantes e bem pertinentes, assim. Já perguntamos o que de pior pode acontecer. Hoje em dia, com tudo automatizado, fica cada vez mais difícil burlar ou esconder ou então maquiar, né? Aquele dinheirinho que entrou, aquele Pix na minha conta. Mas era só, que nem disse o Vanderlei, né? Só bateu na conta e já saiu. Se superar o valor de 28 mil anual, igual vai ter que fazer a declaração, não vai? E as pessoas que são isentas e acham que são isentas, como ela pode tirar essas dúvidas? A Receita Federal, ela monitora inclusive as movimentações financeiras, né, tanto das empresas quanto das pessoas físicas, né? Se ela recebeu rendimentos na sua conta bancária e esses rendimentos não atingirem os limites que tornam obrigatório a entrega do imposto de renda, ela não precisa declarar. Agora, obviamente, se ela movimentou mais que os R$ 28.559 permitido no ano, não permitido no ano, mas que obriguem a fazer imposto de renda, ela vai ter que declarar sim. Eu, assim, lembrei de uma coisa que acontece, que é muito frequente, assim, que aparece muito aqui no escritório. A pessoa, né, esqueceu ou nem se deu conta que tinha que fazer sua declaração, né, porque não conhecia ali, não sabia exatamente qual era o limite para fazer e acabou não fazendo. Aí o que acontece? Um belo dia chega lá no banco para receber o seu salário, sacar o seu salário no fim do mês e a conta está bloqueada. Aí vai investigar junto com o gerente e o gerente diz assim, eu estou consultando aqui no computador, a senhora está com problema aqui no seu CPF. Aí quando a gente vai descobrir lá a pendência que é por falta de declaração. Então esse é o primeiro impacto que acontece, é a pessoa não poder fazer a movimentação da sua conta corrente. Então como é que a pessoa resolve isso para poder ter acesso novamente à sua conta corrente? Fazendo a declaração, né, do imposto de renda, e isso é uma coisa assim que resolve rapidinho essa pendência. Então, se eu fizer hoje a minha declaração, nessa madrugada, então a Receita Federal faz o processamento, e amanhã, quando o banco abrir, o gerente vai consultar lá e já está liberada a minha conta. Existe um prazo retroativo para revisão dessas declarações? Não, a gente pode fazer a declaração aí dos últimos 5 anos, né? Então, de repente, se cai na minha mão aqui, por exemplo, assim, o que acontece muito também, às vezes quando a pessoa apresenta um problema desse, de que, eu precisava fazer minha declaração e não fiz. Qual ano então que ficou pendente? Ficou o ano de 2020. Aí eu já digo para a pessoa assim, traga os comprovantes de rendimentos dos últimos 5 anos. Por quê? Porque pode haver em anos anteriores que a pessoa não tivesse obrigada, mas ela teve imposto retido, e esse imposto retido pode ser recuperado. Então muitas vezes a pessoa acha que, eu vou ter que pagar. Não, mas
aqueles anos anteriores que a gente faz a revisão e tem esse imposto para restituir, acaba compensando com aquele pagamento que tem que fazer. Então, vale a pena dar uma olhadinha em anos anteriores se você tiver nessa condição de pendência do seu CPF. Pessoas, Michel, que se aposentaram, passaram a ter um rendimento um pouquinho maior, se aposentaram, mas continuaram trabalhando, passaram a ter um rendimento um pouquinho maior do que estavam acostumados a ter e não declaravam, né? Eram isentos até então, mas aí começa a receber um pouquinho mais e aí supera o valor ali de 28.500 e alguma coisa que tu falou que agora não me lembro. E aí ela não declarou, porque ela estava acostumada a fazer da forma antiga, que não precisava e estava isento. É feita, né, aquela avaliação, Exato. a Receita Federal identifica então que aquela pessoa precisaria declarar e não declarou. Como que ela deve proceder? Bom, no caso dos aposentados, né, a primeira, uma dúvida muito comum, até vou aproveitar o gancho, digamos assim, né, que uma dúvida muito comum é a pessoa ter dúvidas com relação à idade. Né? Eu já tenho 70 anos, tenho 80 anos, eu preciso fazer minha declaração do imposto de renda? Eu já sou aposentado. Então, não é isso que determina se a pessoa precisa ou não fazer a declaração do imposto de renda. Né? E sim os seus rendimentos. Né? Tu pode ser aposentado, mas se os teus rendimentos estiverem na obrigatoriedade de entregar, por exemplo, eu recebi 30 mil de rendimentos tributáveis. Né? Não importa se a pessoa é aposentada ou a idade que ela tenha. Ela tem que fazer a declaração do imposto de renda. Tá? Então, a pessoa que se aposentou recebendo um salário mínimo, né, ela não teria a obrigatoriedade de fazer o imposto de renda, mas vamos que é uma pessoa que embora aposentada, esteja ainda na ativa, recebendo a aposentadoria na ativa. Se a soma dos rendimentos, né, da aposentadoria com a atividade que ela esteja fazendo chegar nos valores que a obrigam a fazer a entrega, ela tem que fazer a entrega do imposto de renda. Né? Se não, né, vai cruzar os dados lá, a informação da empresa que ela está ativa com o que ela recebe do benefício previdenciário, né? A Receita Federal vai identificar que ela deveria ter entregue, se ela não entregar, ela vai ficar com o CPF bloqueado, podendo inclusive, né, impactar no recebimento da aposentadoria dela em conta bancária. Né? Entendi. Não declarei um ano, não declarei segundo ano, porque, né, não sabia que tinham, então era um regime diferente. A Receita Federal identificou isso. Ela pode cobrar, então, todos esses anos que não foi entregue, é isso? Os últimos 5 anos. Os últimos 5 anos? Sim. E aí vem aquela multa. A multa que inicia em R$165. Perfeito. Tem a opção também, Vanderlei, de as pessoas destinarem parte do que seria declarado no imposto de renda para ações sociais, para ações esportivas. Se eu puder explicar um pouquinho para a gente como é que funciona isso, eu ficaria grato. Bom, então assim, existem dois formulários, né, no imposto de renda. Uma é assim, a dedicada a doações que são feitas durante o ano. Então, assim, de 1º de janeiro até 31 de dezembro, né, existe uma área dedicada a essas doações nesse período aí. A segunda área, então, são aquelas doações que a gente decide, então, converter o imposto em doação. Então, são duas coisas distintas. Entendi. Né? Então, durante o ano, eu posso fazer as minhas doações para essas entidades, né? Não diretamente, por exemplo, assim, se eu quero fazer contribuição para a entidade de crianças carentes ou então de idosos, eu não posso ir fazer a minha doação diretamente na entidade. Quer dizer, pode, mas só que daí não posso usar isso como dedução no imposto de renda. Eu só posso fazer doação quando for no conselho diretamente no conselho que administra essas entidades, no caso, né? Então, no município tem o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, que é conveniado com vários orfanatos ali, por exemplo. Então, eu não posso ir lá no orfanato X e fazer a minha doação. Eu tenho que doar para o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, e aí, então, eles repassam a verba
para as creches conveniadas ou orfanatos conveniados, né? Então, não posso fazer direto para a entidade, tem que ser para o Conselho Municipal. Muito bem. Então, assim, ó, toda doação que eu fizer durante o ano, eu posso fazer doação para incentivar o esporte, posso fazer doação para incentivar a cultura, né? No somatório de todas essas doações que eu fiz, não importa o valor que eu doar, eu tenho um limite de apenas 6% do valor do imposto. Da declaração. Da declaração. Então, se eu fizer a minha declaração e por exemplo, deu R$1.000 de imposto, eu só posso deduzir, então, só 6% dos 1.000 do valor do imposto. Então, eu vou acabar pagando um imposto de R$994, né? Muito bem. Tá. Então, assim, durante o ano, eu não fiz doação nenhuma. Não tive tempo, sei lá, qualquer motivo, não fiz doação. Mas estou fazendo lá meu imposto de renda, né? E aí, chega no final, deu lá R$1.000 para pagar de imposto de renda. E aí, assim, ó, eu decido, não, vou fazer o seguinte, ó, eu não vou pagar R$1.000 diretamente para o governo de imposto. Vou dedicar 3% desse valor, eu vou pagar, então, para entidades, para essas entidades aí. Uhum. Então, o que acontece? Ele vai entrar na área lá do seu imposto de renda, que é doações diretamente na declaração, que é uma área específica. E lá ele vai escolher, então, qual é se é uma doação nacional, se é uma doação estadual ou municipal, indicar o município. Então, o programa, então, vai gerar um DARF, né, de R$997, e aqueles R$3, não, os 3%, acho que não estou errado no valor, né? Não, mas o valor até nem é relevante. Pois é, De relevante. Tá, então o que ela vai fazer? Então ela vai gerar também um DARF referente ao valor dos 3% e vai recolher no banco. Então vai ter dois DARFs. Isso aí. Um DARF do valor do imposto de renda e um outro DARF para que vai ser convertido em doação para a entidade. Então, assim, ó, o DARF do imposto eu posso parcelar em até 8 vezes, né? Então, se eu não tenho condições de pagar aquilo à vista, posso parcelar em até 8 vezes, desde que a parcela mínima seja de R$50. Muito bem, nesse exemplo que eu dei dos R$1.000, então o valor poderia ser parcelado em 8 vezes. Mas o valor do imposto não, da doação não. Ela tem que ser pago à vista até o prazo, né? Que esse ano vai ser 29 de abril. Qualquer pessoa pode fazer essa doação? Qualquer pessoa pode fazer a doação, sim. Esse último exemplo que o Vanderlei citou, desde que o imposto de renda dela dê a pagar e seja feita na modalidade deduções legais, né? Não na modalidade simplificada, na modalidade das deduções. Perfeito. Então, recapitulando, são 6% durante o ano e 3% na hora, na entrega da declaração, é isso? Isso. Perfeito. Esse é o quadro Contabilidade Descomplicada dentro do nosso podcast Contaí, onde a gente tem a intenção de trazer muitas informações pertinentes à área contábil, mas não só isso também, né? Alguns cases, algumas pessoas que possam agregar com a gente aqui, pelo menos uma vez por mês. Vamos deixar assim, essa é a primeira de várias outras que virão, eu tenho certeza. Você está gostando? Compartilha, comenta aí. Está gostando? Comenta, manda sua pergunta, manda sua sugestão. A gente está aqui justamente para atender essa necessidade sobre informações decorrentes aí do imposto de renda. A declaração está aberta e vai até o final de abril. Mais alguma coisa, Vanderlei, interessante que queira citar das tuas anotações aí que sejam interessantes para o pessoal saber? Bom, então, como eu disse, né, o imposto de renda depende da renda, né? Ele acaba se tornando, a declaração acaba se tornando complexa, né? Então a gente citou aí, por exemplo, o caso do produtor rural, pessoa física, né? Então existe uma área dedicada lá na declaração para fazer o preenchimento lá da atividade rural da pessoa física. Então, assim, vamos dizer, eu sou aposentado e tenho uma fazenda, no caso. Então, eu tenho duas rendas e elas são tratadas de modo em separado.
Então, a minha aposentadoria eu vou declarar na ficha de rendimentos tributáveis e a minha atividade rural eu vou declarar isso na parte de produtor rural. Então, por exemplo, a gente tem um cliente nosso que ele é aposentado do INSS e ele é isento, né? Ele não chega a atingir os 29 mil ali que o torne obrigado nessa questão aí de ser aposentado. Agora, ele é produtor rural e a fazenda dele faturou ano passado 1 milhão. Aí, no caso, já complica um pouco mais ali, né? Porque não é tão simples. Porque daí, para ele declarar esse tipo de rendimento, ele tem que ter antes uma contabilidade simplificada, que é o livro caixa do produtor rural. Então, essa contabilidade simplificada é um livro caixa onde ele vai ter ali registrados todas as entradas e saídas financeiras efetivamente realizadas, né? Então, por exemplo, assim, tudo que ele efetivamente pagou e efetivamente recebeu. Então, ele vendeu lá sacas de arroz. Vendeu, mas não recebeu ainda. Não, ele vendeu em 2021, porém não recebeu aquilo em 2021. Ficou na promessa de receber em 2022. Então, aquela renda não vai entrar ainda nesse ano, na declaração desse ano. Não deduz dali. Essa renda só vai entrar em 2023. Então, assim, tudo que ele efetivamente recebeu de atividade rural no ano de 2021, que é a base para a declaração desse ano. Então, dali, nesse confronto entre entradas e saídas financeiras, vai gerar um resultado. Então, se saiu mais dinheiro do que entrou, então ele não vai ter um resultado positivo, ele vai ter um resultado negativo que não vai ser tributado. Agora, se ocorrer o inverso, de ter mais recebimentos do que pagamentos, aquilo ali, então, já gera um imposto de renda para ele. Perfeito. Citou o exemplo do produtor rural, mas isso vale também para autônomo, né? A pessoa que, por exemplo, tem uma outra renda, tem uma renda principal e uma renda secundária. Como é tudo integrado, se ela se passa pela conta dela, isso provavelmente a Receita Federal vai localizar, né, Michel? Com certeza, Fábio. E no caso do autônomo também ele tem essas profissões regulamentadas, né? O médico, o fisioterapeuta que não tem uma empresa registrada, né? O representante comercial, eles podem utilizar também do livro caixa do Carnê-Leão, né? E essa pessoa ela pode preencher lá o livro caixa, né, com todos os rendimentos dela, exercidas pela sua profissão regulamentar, né, e abater também, ela pode abater de despesas ligadas à operação dela. Por exemplo, eu tenho um consultório médico, como médico, né, e recebo lá os valores das consultas que eu dou, né, e eu posso aproveitar para deduzir da minha receita, por exemplo, a despesa com aluguel da minha sala, com a luz da minha sala, materiais de escritórios que eu utilizo diretamente ali, né, para mim poder exercer minha profissão, os insumos, né. Então, também tem essa válvula aí, né, de planejamento que o autônomo pode fazer, né, quem exerce essas profissões, né. E também é muito importante a pessoa que vai fazer a sua declaração do imposto de renda, ela já ter toda a sua documentação organizada. Por quê? Porque às vezes a pessoa ela vai pagar um valor muito alto de imposto ou vai restituir um valor menor de imposto, mas ela pode lá, por exemplo, utilizar suas despesas médicas, né, para dedução da base de cálculo do imposto, né? Despesas médicas, despesas com instrução, né, despesas relacionadas a ensino. Ontem mesmo eu fiz uma declaração do imposto de renda, a cliente me mandou a documentação, mas ela me mandou também, junto a essa documentação, notinhas fiscais de compra de medicamentos, né, de farmácia. Né? Então, compra de medicamentos, ela não serve para dedução do imposto de renda a pagar. Tá? Salvo se o medicamento ele compor
a conta do hospital ou da clínica. Aquele medicamento comprado na farmácia tu não pode utilizar. Mas se é um medicamento que foi utilizado na conta no tratamento, que o hospital registrou. Exatamente. Aí sim, né? Mesma coisa produtos ortopédicos. O produto ortopédico tu pode uma palmilha, né, ortopédica lá, ela vai poder ser utilizada se tiver um receituário médico que comprove a tua necessidade de utilizar aquele equipamento ortopédico, né? Então são cuidados que devem ser tomados, né, ao momento de fazer a sua declaração do imposto de renda da pessoa física. Qualquer pessoa que tenha ali o seu limite declarável estabelecido, na opinião de vocês, deveria ter um escritório contábil para orientar? Deveria ter um contador, vamos dizer assim, na opinião de vocês? Fábio, o imposto de renda, né, ele não como é que eu vou explicar? Ele não é uma atividade exclusiva do contador. Qualquer pessoa pode fazer a sua declaração do imposto de renda, né? Mas eu oriento a fazer com um especialista contábil. Por quê? Porque nós trabalhamos com isso, né? A gente pega diversas situações durante anos e anos fazendo, que uma pessoa que vai tentar fazer o seu imposto de renda talvez passe despercebida. Talvez ela possa estar pagando um imposto maior porque não aproveitou uma dedução que poderia ter aproveitado de forma legal, ou daqui a pouco ela pode estar restituindo um valor a maior do que ela deveria, que vai ser cobrado depois com multa de juros da Receita Federal, porque ela está utilizando despesas que não poderiam utilizar, né? Ter o cuidado de preenchimento nos campos, o que é rendimento tributável, o que é rendimento isento, né? Outra informação importante, né? Às vezes a pessoa faz a sua declaração do imposto de renda, mas ela, por algum motivo lá, não informou seu saldo em conta corrente, seu saldo em conta poupança, né? E a legislação diz que saldos superiores a R$140, se tu tiver lá em 31 de dezembro de 2021 um valor superior a R$140, tu deve fazer a declaração desse saldo, né, lá no espaço correspondente no imposto de renda. Então são pequenos detalhes, né, que às vezes passam despercebidos se a pessoa não tem uma vivência, né, para fazer a declaração. Perfeito. Sua opinião pessoal sobre essa minha pergunta, Wanderlei? Eu acho que toda pessoa que tem, então, seus rendimentos tributáveis deveria ter um escritório de contabilidade para assessorar? Com certeza, com certeza. A gente precisa de profissionais, né, que nos dê um suporte, dê uma segurança para nós, né? Exatamente a palavra é essa, segurança. Porque assim, a gente está acostumado a ver que as pessoas nos procuram, algumas pessoas procuram quando realmente estão de cara com o leão, né? O leão está ali com a boca aberta para engolir a pessoa, né? Então quer dizer, eu caí na malha fina e agora o que eu faço? Aí a gente vai, quem fez para você o seu imposto de renda? Foi meu pai, foi minha mãe, foi meu compadre. Cunhado? Como tem cunhado que entende disso? Com certeza, com certeza. Genro fazendo imposto de renda para a sogra também, depois a sogra fica arrancando os cabelos. Né? Tá rindo, né, Gustavo? Piada interna. Então assim, ó. Porque assim, ó, as pessoas às vezes colocam um valor numa ficha errada, né? E aí dá um problemão depois, dá esse transtorno. Ou então, por exemplo, assim, a pessoa fez a declaração e ali consta ali, valor a restituir. E a pessoa fica feliz, eu tenho, sei lá, R$3.000 para restituir. Aí nem espera a Receita Federal fazer a restituição, já vai lá no banco e pede uma antecipação. Eu quero antecipar meu imposto de renda e tal. Aí vai lá, tira o dinheiro, né? A juros, né? Porque o banco não vai pagar o valor integral daquele dinheiro ali, né? Daqui a pouco a Receita Federal cair na malha fina. A pessoa vai ver, foi um erro de preenchimento, alguma coisa. Aí o que acontece? A pessoa corrige a declaração e descobre que tem imposto a pagar. Agora, então, ela tem uma dívida com a Receita Federal e mais ainda com o banco. Porque o banco agora, quando chegar no vencimento, não vai ter a restituição. Aí o banco vai debitar da pessoa. Então, a pessoa, do barato sai caro nessas horas. Então, assim, é recomendável, sim, fazer seu imposto de renda, né?
Algumas pessoas, por exemplo, um caso bem comum que acontece. Eu vou botar meu filho como meu dependente. Aí bota lá o filho como seu dependente. Sempre botei e sempre deu para usar ele como meu dependente. Aí o que acontece? Como aumentou as despesas, né? Porque tem dependente, aparece lá, imposto a restituir, sei lá, R$500. Daqui a pouco volta a declaração dizendo assim, o seu filho recebeu o auxílio emergencial. Você tem que pagar uma multa de restituir R$4.000 referente a isso. Aí o que acontece? Aí agora a pessoa fica enrolada com a Receita Federal, tem que fazer a retificação, tirando aquele dependente. Né? E ainda assim a gente não sabe como é que o governo vai agir com relação a esse assunto. Né? Há profissionais que entendem que o governo não vai aceitar essa retificação e depois vai querer receber de volta aí esse valor aí do Auxílio Brasil, aquele que teve da pandemia, isso, auxílio emergencial, né? Então, vale muito a pena fazer a sua declaração, que assim, para evitar dores de cabeça mesmo. Perfeito, são muitas válvulas de escape, onde qualquer pessoa pode fazer, mas não é aconselhável justamente por causa dessas vírgulazinhas que são interessantes, que são do cotidiano de um escritório contábil. Todo ano tem novidade na declaração, todo ano. Né? Esse ano, por exemplo, a novidade diz que a restituição poderá ser feita por Pix. Né? Então, se isso acontecer ali, acho que as datas é sempre no último dia do mês, né? O dia 30, dia né? 30, então, 30, 31 de maio, por aí, a pessoa vai receber um Pix no próprio dia 31 de maio. Esse ano os lotes vão começar a ser pagos no dia 31 de maio até o dia 30 de setembro. Recebi aqui uma dúvida. Te sopraram? Me sopraram uma dúvida, não identificaram aqui o nome da pessoa, mas pergunta o seguinte, Fábio Vanderlei. Não tive 28 mil de rendimentos, mas tive mais de R$140 em conta corrente. Devo declarar? A resposta para essa pergunta é não. Tá? O fato de tu ter um valor superior a R$140 na sua conta corrente ou na sua conta poupança não te obriga a fazer a declaração do imposto de renda. O que te obriga a fazer a declaração do imposto de renda é o fato de tu ter mais de 28 mil de rendimentos tributáveis, né? 28.559. Aí sim, mas se tu não está entre as obrigatoriedades, não há que informar o saldo em conta corrente. Agora, se tu tiver cair numa das obrigatoriedades legais, aí sim, tu vai entregar a declaração de imposto de renda, essa informação daí da conta corrente tem que constar. Quando eu vou declarar um saldo na minha conta corrente? Se tu tiver mais de R$300 mil em conta corrente, lá na tua conta corrente ou na tua conta poupança, aí sim tu vai precisar declarar. Por quê? Porque tu tem mais de R$300 mil em bens ou direitos. Da onde veio esses 300? Essa pergunta é importante, né? É que assim, pelo motivo dos R$21 mil, essa pessoa não está obrigada a fazer a declaração. Mas, por exemplo, ali, se ela teve rendimentos isentos ali, de acima de R$40 mil, então, isso acontece muito, por exemplo, com quem está trabalhando, atualmente está trabalhando, e tem, por exemplo, um rendimento de poupança, tem uma conta de poupança e aposentado. Então, somando a renda de aposentado, que ali dá uns 22 mil ali, mais o rendimento da poupança, somou, passou de 40 mil, ok, aí então ela se torna obrigada a fazer. Se, por exemplo, como eu tinha dito, tem bens acima, se teve de posse ou propriedade de bens acima de R$300 mil, tem que fazer. Se for produtor rural e receber mais de 142 mil, vou arredondar aqui para 143 mil, tem que fazer. Se, por exemplo, vendeu um imóvel e dentro de 6 meses não comprou outro, tem que fazer também. Então, assim, são várias hipóteses, né? Que aí essa pessoa, eu recomendo contratar um contador ou manda para nós aí Está sendo divulgado o WhatsApp ou não?
Podemos divulgar. E-mail e tal. Manda pergunta pra gente aí que a gente vê, a gente orienta a pessoa daí. As redes sociais estão aí para isso, né? A gente orienta então, a gente vê com mais carinho, aí, mais detalhe a tua situação. Cada dia que passa convivendo aqui no escritório, da Mider Contabilidade, bem no centro de Viamão, eu percebo o quanto a necessidade de cada empresa, cada pessoa física, de se ter um conhecimento ou então alguém que conheça sobre essa área específica da contabilidade. Por exemplo, né, vou expor aqui uma situação bem básica. Minha sogra tem a empresa dela, tem algumas necessidades, tem algumas urgências, só que ela também não está tendo tomou a decisão, mas tem aquela vergonhinha de informar lá então o seu escritório atual de que ela quer mudar de escritório. Né? Vamos citar esse exemplo bem básico. Se não está fazendo bem, ou então se está te trazendo prejuízo, não tem por que prolongar. Não tem por que continuar com alguém porque é amigo, ou porque é alguém que por muitos anos fez, ou então me ajudou antigamente, que eu sou obrigado a ficar com essa pessoa cuidando da minha contabilidade. Contabilidade é coisa séria, né, Michel? Contabilidade é coisa séria. Então, se você tem alguém aí da sua confiança, disposto a te ajudar, disposto a te dar dicas e informações pertinentes ao teu negócio para alavancar aí a sua empresa, ótimo, permaneça. Agora, se não está recebendo esse suporte, existem escritórios, existe a Mider Contabilidade que está aqui para justamente fazer esse tipo de trabalho, certo? Só para pontuar aqui. Perfeito. O empresário, né? Todo o lucro da empresa, que a empresa distribui para os seus sócios proprietários, ele é isento. Claro, mas ele é isento assim, se ele tiver comprovadamente uma contabilidade com documentos idôneos, né? Documentos verdadeiros, honestos, né? Então, assim, não basta só eu chegar e dizer assim, sobrou no meu caixa ali 30 mil reais e eu vou repassar isso para o empresário. Quando o empresário receber aqueles 30 mil reais como distribuição de lucro, né, ele não vai pagar nenhum imposto sobre isso. Mas ele tem que estar correto, né? Ele tem que estar bem embasado. Né? E a maneira como se prova que aquele valor está certo é tendo uma contabilidade empresarial regular. Então, quer dizer, a contabilidade é a história financeira da empresa contada em números. Dia tal entrou 1.000, dia tal saiu 300, dia tal entrou 500, dia tal saiu 20, dia tal não sei o quê. Então, essa é uma história contada diariamente. Então, na contabilidade existe o livro diário. Então, diariamente vai se contando ali a história da empresa em números. No final daquele entrada e saída de recursos, vai gerar um lucro. Quem questionar isso aí, se aquele valor está certo, vai fazer a confrontação dos registros com os documentos, vai ver que está certo e vai homologar, está tudo certo com esse contribuinte, beleza, segue a vida adiante. Agora, se houve algum erro ali, tanto a empresa pode cair na malha fina, né, que é pior ainda do que a pessoa física, né, cair na malha fina. Porque daí a empresa, aí, dependendo do caso, se faz uma deflaça em toda a contabilidade, né? Por isso é importante, aí, nesse caso, a empresa contratar um bom contador, né, que esteja sempre em dia com suas tarefas, né, para que isso aí não aconteça, né? Porque daí isso aí, às vezes não é nem por desonestidade, mas um descuido, alguma coisa, um documento que se perdeu, já torna aquela contabilidade ali irreal, sujeita a multas e penalidades aí para a empresa. Nosso assunto aqui é imposto de renda e o meu desabafo acabou, de repente, puxando para um outro lado. Mas só para deixar bem claro para vocês que a última coisa que nós queremos é que por causa de um desleixo, um descuido, ou até mesmo, né, como bem disse o Vanderlei, uma perda de documento, empresas tenham que fechar suas portas. Nós queremos, sim, que todos tenham o seu sucesso e trabalhamos diariamente para que isso aconteça. Michel, chegou mais perguntas? Umas perguntinhas aqui. Tenho imposto retido, porém meus rendimentos não ultrapassaram 28.500. Devo declarar? Não está obrigado a declarar, mas se tu quer recuperar esse valor retido, né, ter a devolução desse valor que foi retido, sim, aí vai precisar declarar, mas não está obrigado a declarar, se os rendimentos não ultrapassaram os 28.500. Recebi valores de Bitcoin, devo declarar? Bom, o Bitcoin é uma coisa bem
Criptomoeda? Criptomoedas, bem nova. Mas assim, ó, se tu adquiriu 5 mil reais ou mais desse ativo, sim, deve declarar, né? Se tu, por exemplo, adquiriu 6 mil reais de Bitcoin e 1.900 ou 2 mil reais daquela outra moeda que tem Ethereum, isso, tu vai precisar declarar apenas o Bitcoin, a Ethereum não. Tá? Trabalha em 2 empregos, porém nenhum deles alcançou 28 mil, mas se somar os dois, ultrapassa. Devo declarar? Sim, deve declarar. Né? Vamos exemplificar. 15 num e, sei lá, mais 15 no outro. Isso. Aí a soma dos teus rendimentos tributáveis alcançaram 30 mil reais. Então, entra naquela regrinha dos 28.559 por 70. Deve declarar. Perfeito. Tem uma questão aí, ó, que a gente falou muito no aposentado, né? Mas a gente não entrou muito a fundo nisso, né? Tem a questão da idade do aposentado. Né? Então, por exemplo, assim, ó, o aposentado recebeu 20, ele continua trabalhando e recebeu 20 mil reais. E da aposentadoria ele recebeu mais 15. Ok. Então, 20 mais 15 dá 35, ele é obrigado a declarar. Porém, se ele tem mais de 65 ou mais, aqueles 15 mil são isentos. Então, um aposentado acima de 65 anos. A aposentadoria é isenta. Ou então aquele que tem a moléstia grave, né? Então ele é aposentado por alguma doença, né? Ou incapacidade física. Então aposentado conforme a idade e conforme o seu estado físico de saúde. Então, também é isento, né? Então, digamos assim, eu sou aposentado, tenho mais de 65 anos, mas a minha aposentadoria é de 35 mil reais. Então, não é todos os 35 também. Então, até 22 mil reais é isento e o excedente, então, é tributável. Me surgiu uma dúvida aqui agora em cima disso. É comum as pessoas só descobrirem que tem que fazer a declaração quando são pegas na malha fina? É bastante comum. A gente pega bastante casos da pessoa querer fazer uma transação bancária, um empréstimo, ou qualquer coisa que necessite da situação do CPF estar regular, né, ela vai fazer, quando vê o CPF está irregular, ela vai na Receita Federal, foi porque não entregou a declaração do imposto de renda da pessoa física em algum ano em que ela estava obrigada a declarar. É comum acontecer sim. Só se dá conta quando Isso. a coisa aperta. Bom, mais alguma coisa interessante, Vanderlei, nas suas anotações? Olha, o que é legal, assim, a pessoa quando vai fazer a sua declaração, né, por isso que é importante a ajuda aí do contador, porque às vezes assim, eu vou fazer minha declaração, vou botar minha esposa como dependente, meu filho como dependente, que daí eu vou aumentar a despesa, então quanto mais despesa eu tiver, melhor, aí eu vou ter restituição, dinheiro que vai voltar, né? Daí o que acontece? Nesse momento, ele tem que pensar o seguinte, eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer uma declaração minha e da minha esposa eu faço em separado. Eu tenho 2 filhos, eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar um filho, dizer que é meu dependente e outro filho eu digo que vai ser dependente da minha esposa. Então, tem essa estratégia aí, né? São estratégias que a gente pode usar para diminuir o valor do imposto. Né? Estratégia, né? Conhecimento é poder, já dizia um velho sábio, né? Conhecimento é poder. E às vezes a gente tem essas nuances que podem ser utilizadas e vamos dizer assim, aquele cunhado, aquele amigo não vai saber orientar da forma correta, nem fazer da forma correta. Assim, eu acho que se eu tivesse que chutar um percentual, eu diria o seguinte, 70% da população é trabalhador e aí só tem um emprego, é simples de fazer. Então recebe lá no início de março, lá recebe o informe de rendimentos da empresa que trabalha, aí está escrito ali, na primeira linha está escrito ali o valor dos rendimentos que teve durante o ano, né? E soma o valor que deu ali, embaixo aparece ali, um pouco mais abaixo ali, em rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, ali tem a parte do 13º. Então soma ali a parte de cima ali, se tivesse que, mais ou menos por aqui, assim, nessa altura do papel aqui, da carta, vai estar ali o rendimentos tributáveis. E mais embaixo aqui tem a parte do 13º.
Então somos os dois ali, ó. Somou os dois, passou de 28.559,70, tem que declarar. Temos uma pergunta. Opa, passa para o Michel. Michel, uma pergunta na live, Michel. Que maravilha saber que as pessoas estão participando do nosso programa, que vai ao ar aí periodicamente para vocês. A gente vai informar nas nossas redes sociais quando vai ter o próximo. Mas claro, o assunto hoje é imposto de renda. Boa noite. Já verifiquei um caso em que a pessoa teve imposto de renda da pessoa física retido em um único mês, mas não atingiu o limite anual. Mesmo assim, ele precisa entregar a declaração? Eu acho que essa pergunta ela é muito parecida com a que eu já respondi anteriormente. Se ela não atingiu o limite que a obriga a entregar, ela não precisa fazer a entrega do imposto de renda. Não é o fato de haver retenção que a obriga de entregar o imposto de renda, mas sim o montante dos rendimentos que ela teve durante o ano. Agora, claro, se essa pessoa ela teve num determinado mês lá, por exemplo, 150 ou 200 reais de rendimento de imposto de renda retido na fonte, mas não, no total ela não alcançou a obrigatoriedade. Se ela quer ter de volta, quer restituir aquele valor, ela precisa fazer a declaração de imposto de renda. Mas no caso dela é facultativo. Perfeito. Posso fazer uma... Pode, claro. Essa questão aí de fazer a declaração, né, com pessoas aí que não estão acostumadas a fazer, ou não têm conhecimento suficiente, né, as situações que acontecem é o seguinte, ó. A pessoa é autônoma, não tem emprego formal e precisa fazer um empréstimo, alugar um imóvel. Aí normalmente pedem, eu quero o seu um jeito de... A pessoa tem que comprovar a sua renda, né? O trabalhador comum, o que ele faz? Ele apresenta lá os 3 contra-cheques dele lá, consegue o que ele quer. Agora já um autônomo, como é que ele vai fazer? Aí alguém sugere para ele, não, faz o seguinte, ó, entrega lá uma declaração de renda com um valor lá, sei lá, eu quero fazer um aluguel, eu quero alugar um imóvel de R$1.000. Não, então faz o seguinte, ó, faz uma declaração, bota lá que tu recebeu 30 mil reais e aí tá resolvido teu problema aqui, aí nós vamos alugar um imóvel para ti e tal, beleza? Aí a pessoa se esquece daquilo. Aí o que acontece? Daqui a alguns anos, na malha fina, a Receita Federal vai intimar aquela pessoa, tu declarou aqui 30 mil reais e, como autônomo, e cadê o teu INSS? Porque todo autônomo tem que contribuir com o INSS também, né? Porque se não fosse assim, depois, daqui a alguns anos, o INSS vai estar sobrecarregado ali de gente dependente do INSS e não vai ter a contrapartida de gente contribuindo, né? Então isso aí acontece muito comum, isso aí, ó, pessoa que resolver um probleminha e acaba arrumando um problemão. Então, por isso que é importante o contador, porque daí a gente orienta, não faça isso, vá um outro jeito, uma outra maneira. Então, é isso. Perfeito. Eu recebi, então, 20 mil reais no meu somatório anual e eu recebi uma herança de 10. Como é que eu faço? Eu vejo que tu não está obrigado a fazer o imposto de renda, né? Porque tu recebeu 20 mil, né, de rendimentos tributáveis, né? E a regra é acima de R$ 28.559. E recebi 10 mil reais de herança, né? Mas essa herança ela está abaixo dos bens, né? Dos 300 mil que te obrigam a fazer um imposto de renda, né? Então, entra como bem. Isso. Perfeito. Aí, ó. Não, pode entrar como bem ou não. Se tu, por exemplo, recebeu os 10 mil em dinheiro, recebeu um terreno, né? É por isso que eu digo, tem que ser avaliado, cada caso é um caso. Né? Entendi, faz diferença. E se for em dinheiro? Se for em dinheiro, não. Não também? Não. Mas eu não somaria 30? Não, porque a herança ela não é um rendimento tributável, ela é tributável a nível estadual, digamos assim, né? ITCMD. Entendi. Se fosse qualquer outro, poderia dar essa informação. Não, mas somatória deu 30, tem que declarar. Não, mas ela é ela tributa, é uma tributação estadual, né? Perfeito. Então, esclarecido. tem que separar as fontes, né? Me vem agora essa dúvida que eu já quis perguntar na hora. Nada aqui é armado, viu, gente? Embora o Vanderlei tenha aqui o seu estudo, né? Tenha a sua preparação, eu tenho aqui algumas perguntinhas já pré-estabelecidas. Tem muita coisa aqui, quase
100%, 90%, vamos dizer assim, é totalmente no improviso, é como vem agora. Assim como entrou uma pergunta, você também pode fazer sua pergunta aí na nossa live, certo? Eu tenho uma aqui agora aqui no meu script, ó. Como é que eu declaro, Vanderlei, tendo em vista que muitas pessoas, né, têm aí a sua renda baixa, a sua renda média, e daqui a pouco compra aquela casa financiada. Como é que faz para declarar uma casa comprada com financiamento? Existe uma parte ali dedicada a bens e direitos. O preenchimento dessa ficha não vai te trazer assim uma vantagem tributária, né? Não vai reduzir ou aumentar o valor que tem de imposto a pagar. Mas é obrigatório o seu preenchimento porque o governo monitora a nossa evolução patrimonial, né? E logo em seguida já dou um exemplo disso. Então, como é que é a pergunta? Como é que eu faço para declarar uma casa comprada com financiamento? Bom, então assim, comprei uma casa financiada, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que declarar justamente nessa parte aí da ficha bens e direitos, tem uma parte lá de... Eu vou escolher lá que tipo de bem, se é uma casa, se é um prédio, terreno, seja lá o que for, né? Aí eu vou declarar lá a quantidade máxima que eu puder de colocar de informações, melhor. Quanto mais detalhado, melhor. Porque lá nessa ficha pergunta onde é que é o endereço, qual é a metragem, se está registrado no registro de imóveis, se tem IPTU, qual é a metragem quadrada, de quem comprou, por quanto comprou, como é que foi comprado isso aí, os detalhes do negócio. Olha, comprei uma casa financiada pela Caixa, 30 mil reais eu peguei do meu fundo de garantia, 20 mil eu dei de entrada em dinheiro, aí sobrou 100 mil reais ali que eu parcelei em 60 meses. Então, tudo isso aí tem que colocar nessa ficha, né? Então, por exemplo, assim, eu financiei 100 mil reais, né? Então, vamos fazer as continhas aqui. Então, eu falei 30 mil de FGTS, 20 mil em dinheiro. Então, ali, ó, à vista ali, vamos dizer, saiu 50 mil reais, tá? E tem mais 100 mil reais que eu financiei. Então, eu não vou declarar que minha casa custou 150 mil. Não ainda nesse ano. Eu vou declarar, então, que a minha casa custou 50 mil, mais o valor das parcelas que eu paguei naquele ano. Então, assim, ó, se dos 100 mil 60 meses, dá 1/5 do valor. Dá uns 15 mil reais por aí. Então, eu vou dizer assim, ó, 65 mil reais. O resto da minha dívida, conforme eu for pagando, eu vou acrescentando ela no valor da minha casa, até chegar o ano final ali, que eu quitei a minha casa, aí sim que ela vai estar valendo 150 mil reais. Normalmente o pessoal confunde isso aí, não, mas eu comprei uma casa financiada, então eu tenho uma dívida. E tem um espaço lá para a gente declarar dívidas também. Só que nesse caso do imóvel financiado não se declara como dívida, é tudo na ficha de bens e direitos. Na ficha de dívidas, no caso, então são aqueles empréstimos bancários, aquelas dívidas assim, normalmente que eu tenho com instituições financeiras. E a gente tem pego bastante declarações de imposto de renda, ou que a pessoa fez sozinha, ou fez com algum outro profissional que é colocado em dívidas e ônus reais o saldo devedor do imóvel, o que é errado, né? Não é a forma correta de se fazer, que nem o Vanderlei bem colocou. Perfeito. Agora eu vou só para esclarecer a questão da evolução patrimonial, né? Então, por que o governo pede isso aí, que se declare bens, né, nessas fichas aí? A pessoa todo ano tem que declarar casa, quando vendeu, quando comprou, carro, automóvel, iate, empresa, tudo. Triplex. Todos os bens, tudo isso, né? Por quê? Porque justamente por isso, ó. Um cara, por exemplo, se candidatou para ser o prefeito da cidade. Ganhou as eleições, tá? Daqui a 4 anos ele é acusado, sei lá, uma hora de repente ele foi acusado de desvio de verba da prefeitura. Aí, olha, você comprou uma casa, você adquiriu um carro, tudo com dinheiro roubado. Aí ele pode pegar o imposto de renda dele e dizer, não, eu já tinha declarado essa casa aqui, ó, que eu comprei no dia tal, no ano tal, do fulano, do ciclano. Ali ele tem como comprovar ali, ó, a idoneidade dele, né? Então é para isso que serve, né? Porque assim, ó, geralmente nessas investigações assim, eles
comparam o crescimento patrimonial da pessoa com o crescimento da renda. Então, vê que é incompatível. Então, tem fundamento essa denúncia. É para isso, para facilitar investigações. Perfeito. Para se defender de forma mais efetiva. Isso. Mider Contabilidade. Quer falar, meu amigo? Tenho uma pergunta. Opa! Vamos lá, Mider Contabilidade responde. Se eu tenho uma esposa e ela declara o imposto de renda, e nós temos um filho, mas ela declara o filho no imposto de renda e eu declaro também, o que acontece? Entendi. Duas pessoas diferentes declaram o mesmo dependente. Não, malha fina com toda certeza. O dependente ele tem que ser ou declarado dependente da mãe ou declarado do pai. Não pode ser dependente das duas pessoas. Certo. Mas tem uma hipótese, tem um caso. Que é o caso seguinte, isso pode acontecer dos dois declarar o mesmo filho como dependentes, se naquele mesmo ano houve a troca de guarda. Então, por exemplo, assim, na primeira metade do ano, o meu filho era meu dependente. Uhum. Mas aí trocou a guarda. Passou para minha esposa. Aí sim. Aí nesse ano é a única exceção que tem dos dois declararem o mesmo filho. Perfeito. Como dependente. Mas não pelo período. Pode declarar durante... O valor é fixo, né? Entendi. O valor é fixo. Perfeito. E a questão aquela de um mês com a mãe, um mês com o pai. Guarda compartilhada. Não, mas aí isso não configura uma dependência, né? A dependência é aquela pessoa que banca os estudos, banca as despesas, alimentação, vestuário, habitação, etc, etc. Visitas assim, dias de visita não configura dependência. Certo. E depois até mesmo porque a dependência, quando um casal está separado, né? Ela é comprovada com decisão do juiz, né? Ou então quando o casal faz lá a separação via cartório, né? Mas ficou uma dúvida aí, porque existe a decisão judicial justamente de guarda compartilhada. Sim, mas ele onde ele fica como bem disse, né, um mês com um e subsequentemente um outro mês com o outro. E aí vai esse revezamento. Mas o juiz ele determina assim, qual dos pais vai ser o responsável. E normalmente a criança fica mais assim, se o juiz decide, não, a mãe vai ser a responsável. Então ela vai administrar tudo do filho, habitação, casa, etc, Entendi. etc. E ela que vai receber a pensão do filho. Tá certo. Mais alguma coisa, Michel, que queira pontuar para nós podermos encerrar esse primeiro podcast Conta Aí? Não, Fábio, é só agradecer, né, quem está com nós até o presente momento aí, né, e dizer que a gente está fazendo esse projeto realmente com muita vontade, querendo entregar o que há de melhor informação para a sociedade, né. E com toda certeza isso vai agregar na sociedade, né, porque as pessoas estão carentes de informação, né? Ou muitas vezes as pessoas tentam procurar informações em canais que não tem daqui a pouco um grau de confiabilidade, né? Então esse nosso projeto vem muito de encontro a isso também, né? E agradecer e até o próximo podcast. Perfeito. Vanderlei, considerações finais? Legal, agradeço aí o pessoal que participou aí, mandando perguntas, ou que simplesmente assistiu, ou então que o pessoal que vai assistir ainda, né? Peço então que compartilhe esse vídeo. E olha, o que nos motiva, né, é a sua participação. Então, se o pessoal começar a pedir mais podcasts aí, ou então de repente pedir um repeteco aí, um bis aí do nosso podcast, a gente faz uma segunda rodada aí de pergunta do imposto de renda. Ok? Perfeito. Quero sugerir a todo mundo que está assistindo aqui o nosso podcast uma virada de chave. Quando você for valorizar alguém que vai fazer a sua declaração de imposto de renda, não pense assim, eu vou pagar tanto para o cara fazer a declaração em 15 minutos. Pensa que esse contador estudou anos e continua estudando para poder resolver a sua situação da forma mais efetiva e mais rápida possível.
Então, a preparação, o quanto se dedicou, tudo isso tem que ser valorizado e precisa ser valorizado por cada pessoa e por cada empresário que necessita do serviço contábil. E eu falo isso não só em nome da Midler, mas em nome de todos os contadores aí, porque eu vejo o quanto o pessoal rala aqui, né, todos os dias para poder trazer uma solução, uma informação, um indicativo, né, de um caminho onde possa ter mais resultado para cada empresário. Fica o meu boa noite a cada um de vocês e um convite aí, né, para o próximo Conta Aí, onde a gente vai trazer com certeza mais um assunto pertinente da área contábil para a galera que está assistindo a gente. Beijo, até a próxima.